Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nossas convidadas, isso mesmo, são duas convidadas, Débora Paulina e Moema Costa. Meninas, obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou apresentar nossas convidadas, a Débora Paulina, baiana, retada, formada em estética, mas atualmente trabalha com micropigmentadora reparadora. E a Moema, psicóloga, Moema Costa, psicóloga com atuação voltada na autoestima feminina. Isso. Estou em desvantagem aqui, mas vou arrancar muita informação que hoje nosso tema é bem interessante. E eu vou começar com uma pergunta, como sempre, para deixar vocês já na sinuca de bico. Cores e palavras recuperam corpo e alma? Sim. O que a gente pode dizer disso? Para mim, eu acho que a cor, ela traz harmonia, felicidade, né? Então, quando a gente tá no escuro, a gente quer o quê? Dormir, né? Descansar. Quando a gente tá na cor mais amarela, que é o sol, a gente quer o quê? Praia. Então, isso traz felicidade. Não só felicidade, né? Eu acho que mudanças de humor. Né, o dia também, né, por exemplo, o dia, né, quando o dia tá um pouco mais ensolarado, a gente tem uma tendência a estar um pouco mais disposto, um pouco mais ativo para fazer as coisas. Dentro do trabalho de vocês, você, Débora, em algum momento tá ali dando cores a uma tela que precisa ser refeita e você conversando traz um pouco de claridade para os dias mais assim, pessoas mais com um humor mais para baixo, um pouco mais triste, conversando, a gente acaba clareando as ideias. E aí eu queria juntar justamente as duas nesse tema. Primeiro, Débora, você começa com carreira profissional na estética, né? Sim. E o universo que vai além da vaidade e sim aos cuidados que qualquer mulher procura. O que te levou aí para essa área? Quando eu comecei na estética, eu cuidava de pessoas que faziam cirurgia plásticas, né? Eu fazia pós-operatório, que é drenagem, né? Então, quando eu comecei a ver as dificuldades dela na cicatrização, eu via muita coisa que caraca, como é que eu posso ajudar essas pessoas? E aí foi quando eu comecei a me especializar mais, entender mais sobre o assunto. Quando eu entrei na área da micropigmentação, eu comecei com sobrancelha e depois eu fui para lábios. E aí foi tudo agregando, né? Então, quando eu comecei na área da micropigmentação areolar, reconstrução de auréola, eu comecei a trazer mais cores, né, para a vida de cada paciente que eu atendia. A Débora, para se tornar psicóloga, você atravessa as fronteiras da profissão, porque você entra num espectro de entender as amarguras, as dores das pessoas. Você sair da sua zona de conforto e entrar nesse mundo, como é que foi isso? Desculpa, não entendi. Tá. Ou a gente vai fazer... Não, eu vou soltar aqui. Eu só não entendi a pergunta. Vou lá, daqui. Repassa. Tá? Repassa. Eu faço. Moema, você se torna psicóloga. Sim. E você ultrapassa as fronteiras de uma profissão normal, né? Porque o psicólogo vai sair da zona de conforto sua para entrar nas dores das pessoas, no mundo dos medos. O que te fez ir para essa área? Vou estudar psicologia. Eu sempre gostei de pessoas, né? Eu sempre admirei as pessoas. Então, na época de escolher o curso, eu estava entre muito o que fazer, né? Eu digo que eu não escolhi a psicologia me escolheu. Né, eu fui estudando no terceiro ano e me deu assim uma vontade de vou fazer psicologia. E quando eu comecei a fazer o curso, cada vez mais me encantou. Você encontrou teu lugar ali. Encontrei meu lugar. E encontrei meu lugar muito mais agora, trabalhando com mulheres. Né? Eu já entrevistei alguns psicólogos aqui, eu sempre tive essa curiosidade de... Você trabalha com o estado da pessoa, né? E como é que você cuida do seu? Fazendo terapia. Fazendo também, né? Exatamente. Eu sempre digo que pra gente cuidar do outro, a gente precisa se cuidar. Tá, né? Tanto na terapia, fazer exercício, se alimentar. Então, a gente precisa ser exemplo. Né? A gente não precisa falar, se cuide, tenta uma alimentação, faça isso. Aí o paciente fala, e você? Se cuida? É o personal gordinho. Exatamente. Então, meio que a gente precisa ser um pouco de referência, né? Pra gente poder... Porque a gente queira ou não se tornar um espelho.
A Débora, quando a gente fala em estética, a gente fala da imagem, né? É inevitável. Eu queria juntar justamente a estética com a psicologia. A vaidade e a autoestima, elas são ligadas por alguma linha muito estreita? Assim, eu digo pelas clientes que eu recebo e inclusive até por mim mesmo. Eu também já fiz cirurgias plásticas, né? Mamoplastia. E quando eu fiz essa reconstrução da minha auréola, paguei muito caro, né, pela cirurgia, pensando que eu iria ter algo que eu falasse bem assim, caraca, paguei caro e recebi realmente aquilo que eu paguei, então tô muito feliz. E assim, tive complicação na cicatrização, então tudo isso mexe muito com o psicológico. Uhum. Então foi quando eu percebi essa necessidade também das clientes. Então, quando as clientes vêm para mim, eu sempre direciono ela para poder procurar um psicólogo. Normalmente elas já vêm de um trauma, né? A pessoa, qualquer uma que passa por uma intervenção cirúrgica mexe. Sim. Eu fiz uma cirurgia que foi assim. Tava incomodado, procurei um médico. O médico, vamos aproveitar que hoje tá tranquilo, vamos fazer ali uma tomografia. Terminou a tomografia, beleza. Amanhã cedo você vai pra minha cirurgia. Você tá com uma hernia no tamanho de um limão. Qualquer pancada ela vai estourar. Eu fiquei sem dormir. Eu falei, gente, eu vou pra uma mesa de cirurgia. Imagina o incômodo, até você chegar ao médico, imagina o incômodo que você estava. Você estava sentindo uma dor. Em relação a ela, o quanto que aquela mulher se olhando no espelho, que às vezes nem consegue se olhar no espelho, o quanto que isso não mexe na vida dela, né? O quanto de se esconder por não gostar daquilo que se vê. Até às vezes no banho, né? Vai tomar um banho, quando vai tocar, vai olhar, não tô gostando disso. Né? O quanto que isso vai mexendo nela, nessa autoimagem, né? Principalmente que a mastectomia é uma agressão, né? Eu posso dizer que é um tipo de amputação. Porque muitas cirurgias é para retirada total da mama, né? Eu tenho pacientes que, quando ela tratava, né, do câncer, ela fez a cirurgia plástica, ela usava uma prótese, realmente de silicone, onde ela usava e o sutiã por cima. E teve o filho dela, de 5 anos de idade, nunca tinha visto, né? E quando ele viu, ele falou assim, mamãe, você não é mamãe, você virou papai agora. O quanto que a referência de ser mulher, de ser feminina, a questão do seio. Né? Seria o layout, vamos chamar assim, né? O quanto que a referência é mulher. Não tem peito, não é mulher. Mas isso não tira ser mulher. Né? Ser mulher é uma coisa muito mais complexa, né? A gente fica um pouquinho... mais uma pergunta sobre estética. Eu tô na minoria, né? Minoria, porque a gente fala de mundo de estética, a gente vê o mundo feminino, mas o mundo masculino também busca essa estética. Sim. A busca pela imagem perfeita, o lábio, a sobrancelha, o queixo, o próprio botox, ele passou do limite do normal e tá muito voltado na questão emocional? Tem alguma relação disso? A pessoa, não tô bem, eu não tô sendo aceito, eu preciso... Há uma influência bem grande. A sociedade impõe. De ser um padrão que até hoje eu fico sempre perguntando às pessoas que trazem essa questão. Qual é o padrão? Porque o padrão tá todo mundo querendo ser igual. E quando é que fica os traços? Eu tenho um traço, você tem um traço. Isso que torna a gente bonito. Diferente que se torna bonito, né? E isso, às vezes, eu fico até preocupada com a questão emocional mesmo. Gente, por que é que as pessoas estão tanto se anulando? Onde querem chegar com... Tem que ter o mesmo lábio que fulano, tem que ter o mesmo nariz que Beltrano. E aí? Como a sua característica, onde é que fica, né? A rede social tá atrapalhando também nisso, né? Com certeza. Porque as pessoas vê, né, aquela cintura perfeita, vê aquele abdômen perfeito, vê aquela mama perfeita, né? E a pessoa vai pro médico. Eu recebo muitos relatos que a pessoa vai pro médico com a foto e fala assim, eu quero ser que nem essa pessoa. A gente fez isso muito no barbeiro. Era barba. Igual daquela foto. Não tem como. E nem isso. sempre combina com o seu perfil, com o seu jeito, com o seu formato, né? Aí a tentativa vira um erro, insatisfação, vai refazer, piora e nessa hora um mal profissional. Exatamente. A gente vê aqueles casos, né? E se você não estiver bem emocionalmente, o quanto que isso vai se excluir? Às vezes tem gente que acaba não saindo mais de casa porque não tá gostando da imagem que tá. Aí errou a barba, vamos dizer, errou a barba, aí vou retirar a barba toda.
Há quanto tempo que você às vezes não se vê sem barba? Tem. E aí, peraí, E deixa eu me em casa se eu excluir. tirar. Então, eu vou me excluir, vou ficar em casa, vou ficar quieto, vou deixar de trabalhar, vou deixar de me relacionar, porque eu não tô gostando do que eu tô vendo, né? Perguntando à psicóloga, homens e mulheres estão no mesmo nível de sensibilidade para isso? Depende. Homem também tem esses... Tem. Tem muito homem que é vaidoso. Mas não vaidoso no sentido ruim, né? Tem muito homem que... A vaidade, a gente não pode ser pejorativo na vaidade. A vaidade pode ser, assim, uma preocupação de estar bem. A vaidade, Sim, cuidar da pele é uma vaidade. Exato. E não é uma coisa ruim. Cuidar da gente, cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar de uma cicatrização, cuidar de uma pigmentação, não é ruim. O problema são os exageros. Tudo tem limite. Exatamente. Onde passa do limite, onde você deixa de fazer algo por isso. Aí dentro do campo da psicologia, a autoestima está muito ligada à autoaceitação? Sim. Porque a autoestima, nada mais, nada menos, é como eu me vejo. Que depois a gente pode confundir a autoestima com imposição do meio, Sim. né? Porque a gente às vezes associa a autoestima só a estético. É o bem-estar. Exato, mas a autoestima é um monte de coisa, como eu me aceito, como eu me vejo, como eu estou inserida nos locais. Segurança, né? Exatamente. Não, me garanto e acabou, exatamente, né? Então, acaba que interfere tudo isso. Muito. Débora, você consegue, dentro da área você passou pela estética, sobrancelha, então você vive dentro desse universo. Você consegue ainda perceber que tem abusos em busca de uma imagem? Passa do limite, você fala assim, meu Deus, só tem que parar isso. Tem. Muito. Muito, porque a pessoa realmente quer a perfeição. E as redes sociais, ela veio assim, cada vez, né, ela tá muito mais agressiva com as pessoas, sabe? Porque as pessoas passam algo que talvez elas nem sejam. E as pessoas que estão ali atrás realmente querem ter a vida daquela pessoa. Querem ter a sobrancelha igual daquela pessoa. Querem ter os lábios igual daquela pessoa. Então, faz um preenchimento, faz uma coisa e você vê o excesso, né? E então, você acaba... Tem cliente que eu digo, tá bom, né? Porque nem precisa às vezes fazer, ela né? nem sabe que aquilo tá bom. E vai, às vezes, em um profissional que realmente tá ali pra poder tirar da pessoa. Nós passamos aqui por um entrevistado, que ele até falou de você, o Chico Tatu, e ele disse que já chegou, pessoas procuraram ele, não, fazer a tatuagem. Aí ele sentou, conversou, tem certeza? Precisa isso? Acabou que a pessoa mudou de ideia, não fez aquela tatuagem, ou deixou de fazer que não é um momento, porque tatuagem é uma marca de uma coisa que aconteceu com você quer representar aquilo. Você já conseguiu convencer alguém de falar, não precisa, você não precisa desse procedimento. Ah, eu quero levantar o cantinho do olho, porque acho que tá caído. Aí você fala, não, já conseguiu convencer? Eu tenho vários clientes que, quando chegam lá, eu digo bem assim, vamos fazer sua sobrancelha? Não, quero fazer a micro. Aí eu, e por que você quer fazer a micro? Ah, porque minha sobrancelha aqui é mais fina, aqui tá mais caída, não sei o quê. Aí eu disse, olha, a gente vai fazer um design. E aí depois... Você vai vir aqui daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, e a gente vai ver a necessidade. Às vezes a sobrancelha da cliente até cresce. Os cabelos se desenvolvem. Quando eu falo bem assim, tá vendo que não precisa? Era um ajuste. Era só... Porque às vezes a pessoa tá em casa, tá vendo um pelinho ali errado, já tá. Aí Poxa. eu puxo pra mãe, mano. Pode ser uma pessoa que vem influenciada e acha, eu sou feia. Ah, eu não tô no padrão. Ah, não vou me aceitar. Ah, no ambiente de trabalho Exatamente. que eu sou a Bete a feia. E assim. imediatismo, né? As pessoas estão muito imediatas. Então, se você fala, volta aqui a 30 dias, mas como assim? Eu vou esperar 30 Tudo dias com essa isso. sobrancelha desse jeito. Nesse campo, a gente pode puxar até para a área de ginástica e academia, né? Eu tô trabalhando há 6 meses Sim. para E é todo ter um processo, saúde. É um processo. Não, aí tem gente que vai pra química, come não sei o quê, pega remédio à torta direita, e aí nessa hora... E quando Tem passa problema. 30 dias, não fez efeito. Ah, vou ali no médico botar um balão. Ah, vou ali no médico fazer uma cirurgia. Sabe? Então, eu acho que tá bem mais difícil, né? Bem mais complicado hoje. Eu vou concentrar um pouco agora em você, Manuel. O que eu queria saber é assim. O que é autoestima? A gente fala muito desse tema e às vezes a pessoa não sabe. Autoestima. Não é automóvel. É autoestima. Essa estima que a pessoa tem que ter por ela. Qual o papel
que ela desempenha em relação à saúde mental? Como é que é essa relação? Autoestima, bem-estar mental? Pronto. Como funciona? A autoestima, né? Ela é como a gente se enxerga. Então, ela não é uma coisa no momento. A autoestima, ela é construída ao longo do nosso tempo. Então, por exemplo, se eu tenho 33 anos, são 33 anos construindo a minha autoestima. E o que é que interfere? A forma como eu sou criada, a forma como eu lido com o meu dia a dia, com quem eu estou no meu dia a dia, né? No meu trabalho também. Então, a forma como eu acabo interpretando a minha forma de... Por exemplo, eu sou psicóloga, então se eu me enxergo, se eu não sou uma boa psicóloga, isso acaba interferindo, não vou fazer aquele atendimento bom, não vou trabalhar bom, né? Então, a autoestima, de maneira geral, é isso, né? Com a maneira como eu me enxergo, então, como eu for construindo ao longo do meu dia, dos meus anos, de todo esse percurso, né? Processos. Se a pessoa tiver uma tendência... Eu vou falando no bom popular, uma fraqueza de espírito, o ambiente vai começar a atacar ela, né? Ela vai deixar que o ambiente interfira, né? Sim, nisso, e né? se ela não buscar uma ajuda, né? Se ela não perceber, nossa, esse negócio não tá legal. Tá mexendo comigo. Exatamente. Então, Aí, nessa hora, o seu trabalho é mostrar isso, pra pessoa... mostrar o que é o processo da terapia também é isso, né? Mostrar aquilo que ela não tá enxergando, né? Posso dizer que uma pessoa com autoestima definida, bem estruturada, ela é blindada de alguma forma? Não 100%. Porque a gente não tá... O que seria uma Pode ser autoestima mais- blindada, né? Mas ela é mais resistente, ela é segura, vai ter um momento Ela que pode vai ser um pouco mais resiliente para enfrentar as dificuldades. vai ter momento de... Isso. Aí juntando um pouco para as duas, eu jogo para aqui, jogo depois para você na mesma pergunta. Que fatores afetam a autoestima de uma pessoa? Principalmente essa que passou por uma mudança muito drástica física por conta de um trauma, de uma cirurgia. O que mexe mais? A primeira coisa que você encontra uma pessoa, quando chega lá, passou pelo processo, ela normalmente chega com baixa autoestima mexida e você tem esse conflito, todos esses conflitos com ela. O que você vê em comum dentro da tua área e da tua área dessa pessoa que passou pelo trauma? Como é que vai ser o futuro? Essa é a principal. É comum a pessoa até pensar em... Em suicídio? Sim? Sim. Porque a depender da pessoa, de como você tem, por exemplo, uma mulher que passou pela mastectomia e é casada, como é que vai ser meu casamento? Será que meu marido ou minha esposa vai gostar de mim porque eu não tenho um seio? Inclusive, eu tenho um caso, né, de pacientes que passou 19 anos, tipo, separou do marido, né? O marido não quis ficar mais com a paciente e ela se separou. E aí, nessa separação, ela passou 19 anos sem conseguir viver com outra pessoa, sem conseguir mostrar. Isso causou trauma nela. Já tinha um pequeno trauma. Já da tinha um trauma. separação, né? Começaria pelo trauma físico, Isso, aí vem a que foi separação. um câncer de mama, né? Então, ela teve o câncer de mama, depois ela se separou do marido. O marido disse que não ia carregar o popular que ele falou, né? Essa bomba pra ele, Nossa. né? Então, ela passou exatamente de 20 anos, assim, que ela falou comigo, e disse que não conseguia se relacionar mais com outra pessoa. Débora, quando a pessoa lhe procura, a mulher lhe procura, ela passou, ela vem já no momento de cicatrização. Algumas já te procuram após a cirurgia. Já aí combina. Eu falo, na verdade, eu atendo 2 tipos de público, né? A cliente que passa por uma cirurgia mamária para redução da mama ou para um silicone, né? E a paciente que passa pelo câncer de mama. Então, quando a cliente vê que a mama deu uma necrose, alguma coisa assim, ela já liga logo. Débora, quero marcar uma avaliação. Às vezes a pele ainda tá muito frágil, a pele tá muito sensível e eu não consigo fazer naquela hora. Nessa hora, o importante é você, né? Exatamente. Espera, E calma. você saber e a pessoa compreender que tem que ter um tempo. Olha, eu não vou poder fazer agora por causa disso. E dela acalmar, né? Mais uma vez, imediatismo, né? Porque o cara chega, tem que ficar na hora. bom. Para fazer a micropigmentação, ela tem que ter
uma característica mínima base para poder, né? A pele precisa estar saudável, né? Para poder receber aquele pigmento. Aí tem uma preparação também que você pode preparar. Eu não posso preparar a pele. Ela tem que vir realmente para mim bem saudável. Cicatrizada, a pele bem mais firme, né? Porque ali eu vou agredir um pouco. E tem peles que são muito mais sensíveis, né? Porque já passou pela necrose, aí já ficou uma pele muito mais fina. Às vezes pode, assim, sangrar um pouquinho. Então, eu preciso ter mais cuidado, sabe? E, inclusive, eu tive que procurar um psicólogo. Você se envolve, sabe? Né? Porque eu me envolvo muito com os casos. E isso eu tava me envolvendo tanto que, às vezes, quando a cliente me contava um caso, eu chorava. Ao ponto de eu sair da sala, do consultório, enxugar para poder voltar e, assim, às vezes nem conseguir finalizar. Emma, nesse caso que ela falou, a sociedade tem um papel ruim nisso, né? Tem. A cobrança e o julgamento, né? A gente tem medo muito do julgar das pessoas. Porque as pessoas, quando vê um seio que não tem o outro lado, já olha assim, o que é isso? E tem muita gente sem noção. Ainda tem. Tem muita gente. A gente tá em ano 2024, quase 2025. Mas o que é isso? Tá faltando. Gente, por favor, veja as coisas e não comente, não. Fique pra você. Né? E assim, a pessoa, a mulher ali, ela não tá naquela situação por uma escolha. Exatamente. Aconteceu. E aí eu vou perguntar a você. O homem pode ter, né? Eu vi Sim. que recente, eu vi uma pessoa falando assim, num programa que o homem também tem que fazer o hot-talk. Sim. Porque ele tem e pode desenvolver o câncer de mama masculina. Ele pode precisar passar por uma cirurgia. Então, ele pode se tornar um paciente seu também, né? Então, assim, normalmente é o machista. A probabilidade é menos, mas existe. Enquanto existe. 0,01, tá valendo. E aí, nessa hora, esse machista que pode Mas não é só homem, não. Outras mulheres julgam outras mulheres. Infelizmente. Não, tem. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar a construção com a outra mulher. Tu acha, Emma, que como a gente tem muito forte a internet, tem muito forte YouTube, tem TikTok, Instagram, era possível... A gente tem tanta coisa que a internet podia ajudar. A gente entrevistou... A entrevista anterior a vocês, que é o Norton, a gente falava disso em relação ao HIV. A gente podia preparar melhor a sociedade a entender essa situação, né? Eu até citei para ele. A gente nunca teve um protagonista de novela que seria uma pessoa normal, independente da orientação sexual, tudo, que adquire, passa a ser um portador do HIV. E mostra todo o processo dele para mostrar que a vida não acaba após o diagnóstico. E ele concordou isso. Poxa, a televisão podia fazer isso. A gente já teve novela que teve a leucemia e tudo, mas eu não me recordo de ter um caso desse, porque existe um número, um percentual no Brasil em relação à mastectomia. Aos casos? Sim. Eu acho que de 100 mulheres, eu acho que 90% passam por uma cirurgia. Seja ela mamária, seja ela cirurgia plástica, né? Abdominoplastia, né? Qualquer tipo de cirurgia, seja uma pedra na vesícula, né? Então, no caso, a pedra da vesícula, no caso, era um corte no meio da barriga. Então, isso gerava desconforto para quem passava pela cirurgia, porque às vezes não conseguia usar um biquíni na praia. Sabe, inclusive, como você falou aí, eu já atendi também paciente com 15 anos de idade. Um homem, um menino, 15 anos, gente, um adolescente. Nem se formou. Ele nem se formou e ele tinha vergonha de tirar a camisa. Ele tinha vergonha de ir para um campo de futebol para jogar com os amigos. Mas uma vez por causa do julgamento, né? Exatamente. E as pessoas perguntavam. E eu fiz uma pergunta para ele. O que é que mais te incomoda? Aí ele poder explicar o que aconteceu comigo. 15 anos. Porque ninguém escuta, né? Só olha e fala, Frankenstein, né? E julga, assim. Tipo, porque assim, o que foi isso? Porque ele foi obeso, né? Então, a obesidade fez com que ele passasse pela redução, né? E aí ficou a pele, e a pele... ele conseguiu, a mãe conseguiu, né? dar entrada no processo da cirurgia. E aí, nesse processo de cirurgia, teve que, infelizmente, tirar as 2 auréolas.
Débora, a micropigmentação reparadora, ela pode ser feita em qualquer tipo de cicatriz? Sim, Então, qualquer tipo. É porque, na verdade, tem algumas cicatrizes, né, que elas são mais grossinhas, elas são um pouco mais elevadas, então a gente não consegue, né, que é um caso chamado muito de queloide. Então a gente... aquele nó, né? Isso, a gente não consegue fazer. Mas a superficial você consegue... Isso, a gente consegue dar tom àquela cicatriz que tá mais branca, aquela cicatriz um pouco mais escura, a gente consegue clarear um pouco. E muito o que se procuram é que tenha a cicatriz mais aparente, né? No caso de seio, não em si é questão de aparência, mas, claro, ela vai influenciar até numa relação, né? Porque não temos que esconder que a pessoa, inicialmente, ela toma um impacto, né? Assim, mas aí, se tiver uma cabeça aberta, vai escutar, vai entender e... Aí... Tem muitas clientes que dizem que prefere antes do ato, né, de estar ali namorando e tudo, prefere até contar antes, porque é assustador. Porque, no caso, você percebe, né, que se eu mostrar alguma coisa pra ela e ela, eita, que foi isso? Imagine você tá lá no ato do namoro e a pessoa mostrar e a pessoa... Imagine, né, se a pessoa não comentar. E aí a pessoa, né, o parceiro ou a parceira que você tá lá parado no momento assim. Imagina o quanto essa mulher não tá se sentindo. Nossa, eu sou horrível. Aquela pessoa não gostou de mim porque eu não tenho um peito. Né? Imagina o quanto que aquela mulher não vai se sentir tão pequenininha. Meu Deus, eu não consigo me relacionar com alguém porque eu não tenho. O ambiente cirúrgico pós-operatório, ele tem influência? Ele atrapalha, mexe com a estima da pessoa? Mesmo que seja uma cirurgia bem-sucedida, pelo fato dela ter passado, ela sai diferente de uma cirurgia? Precisa? É, né? Porque tem toda mudança, né? Mesmo que seja mínima cirurgia, mexe com a gente. É possível preparar uma pessoa? Uma pessoa lhe procurar e falar, eu vou passar por um procedimento, tô com medo, tenho medo de não ficar... Não assim, a cirurgia dá certo dependendo da questão de saúde, mas a cabeça ficar mexida, né? Sim. Aí é possível mexer. É possível fazer uma preparação, porque assim, a gente vai trabalhar com ansiedade, vai trabalhar com medo, vai trabalhar com aquele entendimento, porque na terapia a gente trabalha muito com o que a pessoa entende sobre as coisas do dia a dia. Até uma cirurgia do siso, que tecnicamente é uma cirurgia tranquila. Vixe, meu Deus, e agora? E se acontecer isso? E se piorar? Se inflamar? Não sei o que. É muito cis na cabeça da pessoa que às vezes é necessário até uma breve, né, a preparação para você retirar o siso. Eu vou insistir um pouco nessa questão, a autoestima, porque eu sou um pouco leigo em entender a autoestima. E assim, a gente falando aqui, mexendo com estética, e no caso a micropigmentação, que é reparadora, já é um caso diferente, mas é possível que a pessoa, independente de ter um ambiente ao redor dela, forçando aquela questão da sociedade, você tem que ser assim, você tem que ser cabelo desse jeito, a unha desse jeito, ela sozinha desenvolver isso. Existe algum fator dentro da terapia que não é um fator externo, mas pode ser adquirido, que vem de uma formação, um ambiente familiar complicado, que impõe. Sim. Dentro de casa, né? Que eu digo, a criação é isso, né? Como a forma como a gente é criado, né? É difícil falar aqui, ou errado de falar aqui, filhos, crianças que crescem no meio de pais esteticamente bonitinhos, ela tem a probabilidade de... Não, se eu não for igual aos meus pais, já começa ruim, né? Tem casos assim de criança que já é assim. Eu não me aceito... Não é tão exposto porque a criança ainda está em formação. Né? Então acaba que na adolescência, na fase adulta, é que a gente acaba mostrando mais essa cobrança, né? Muitas vezes é em forma de comportamento. Nossa, se eu não fizer isso, meus pais não vão gostar, porque tem que ser tudo perfeito. Tem pais que já botam adolescentes ou para já começar a ajeitar a estética? Eu tenho uma paciente de 12 anos que ela faz sobrancelha comigo. A gente só faz realmente retirar os pelinhos porque ela sofre bullying na escola. Aquela sobrancelha cheia, né? Aquela sobrancelha mais cheia, junta aqui, né? Então ela sofria muito bullying. Então a mãe dela me procurou pra poder, eu quero só que você tire isso aqui,
que ela é muito criança. E realmente ela é muito criança. A sobrancelha dela tá desenvolvendo. Mas acontece, não sei, não diretamente você, mas existe de pai já quer mexer na estética da... Não, só se realmente estiver passando por alguma situação. Eu nunca recebi nenhuma paciente que fosse mais por conta da estética, né? Realmente por algum problema. Respondendo sua pergunta sobre essa questão do se tem pais, infelizmente tem, a depender como o adulto, né, conduz essa questão da estética. Ele, infelizmente, vai influenciar no filho. Porque ele tá conduzindo em casa. Olha, não pode fazer isso. Olha, tá comendo demais. Olha, cuidado, viu? Tá vendo esse doce? Por que você vai comer esse doce? Vai engordar. Então, você imagina você crescer escutando isso. A gente, o tempo todo, tá aqui as memórias. Ela fica presa, aquela criança que vai ficar presa ao espelho, vai ficar presa à balança. Exatamente. Então, não posso comer esse bombom, não posso ir na festa. Eita, minha mãe. Ou vai ser o exagero. Do tipo, minha mãe não tá vendo, meu pai não tá vendo, eu vou comer escondido. Come. E, infelizmente, pode desenvolver compulsão. Eita, minha mãe tá chegando, chega. Esconde tudo. Sabe? Infelizmente, nós, os adultos, a gente influencia muito nas nossas crianças sobre isso. O ambiente de moda é muito carregado disso. De exemplos errados, né? Infelizmente, sim. Né? Tem os padrões, né? Então, como é que eu vou... Eu não tô seguindo aquele padrão. Chega, volta. Eu tenho que fazer isso, tenho que sair daqui pra ficar naquele padrão estabelecido na moda, né? Saindo um pouquinho, vamos sair um pouquinho da estética. Deixar você um pouquinho de lado. A autoestima também, hoje a gente tem muito a questão do ambiente de trabalho, né? Ambiente social, de comparação, Exatamente. Se eu não tiver um comportamento daquela turma, eu vou ser excluído. E aí a pessoa se isola, né? A gente ainda tem isso, né? Infelizmente, sim. Comportamento do trabalho, bens materiais. Eu não tenho celular. Infelizmente, adulto se compara. Eu não tenho celular X. Será que eu vou ser aceito? Gente, você vai ser aceito. Então, isso é importante a gente trabalhar. Né? Não é porque você não tem um celular X, não tem uma roupa de marca X, que você não vai ser um bom profissional. E no caso da autoestima feminina, a gente tem como trazer para um momento atual mulheres que a gente fala muito da mulher empoderada, mulher autoafirmativa, mulher participativa, mulher com voz. Tem mulheres que têm um autobloqueio e não conseguem. Sim. Como você conseguiria trabalhar? Muitas dessas mulheres que têm esse bloqueio é porque elas se comparam muito. Né? Minha colega conseguiu fazer isso e eu não consegui. Então, na terapia, no processo de terapia, né, que a gente faz, ela entendeu o potencial dela. Ela começar a se enxergar que sim, ela também pode fazer tão quanto ou melhor que a coleguinha que ela tá se comparando. Então, a comparação, muitas vezes, ela trava, né? Porque eu tô olhando, Débora fez isso, tá vendo? A gente estudou na mesma sala, mas Débora tá aí com sucesso. E aí, começa as crenças também dela de que eu não consigo. Eu não vou ser tão bem sucedida como Débora. Aí pronto, aí começa a autoestima ficar mais baixa. E aí a comparação só alimentando, né? Você me falou uma coisa bem, bem interessante. Hoje, esse ambiente de internet, só tem gente de sucesso na internet, né? Sim. Quem que vai botar que não conseguiu pagar o boleto do aluguel no final do mês? Ninguém vai postar. Vai dizer que comprou uma viagem para Paris. Um ambiente puro de competição, né? Ele conseguiu ou não conseguiu, é só um bosta. Eu acho que um dos casos mais interessantes é que se você fosse pro aeroporto e não tirasse uma foto com café da Starbucks, eu acho, tipo, você não viajou. Sabe? Então, isso virou, tipo, hábito, né? A pessoa tinha que viajar, tirar uma foto no aeroporto com café. Porque senão não fez. Se não tiver aquela roupa, se eu não tiver aquele carro, se eu não ir para aquele bar, às vezes a pessoa... eu vejo muito... aí eu acho que você pode dizer se isso é justamente de autoestima. Quando a gente vê shows que tem camarote, a pessoa não tem como pagar, mas ela precisa estar ali para ser vista que estava ali. Sim. Porque se ela não estiver ali, ela é excluída da turma. Status, né? Status acaba que se você não estiver muito bem com a sua autoestima, da maneira como você está se enxergando, não, eu vou pro camarote, vou passar lá para sei lá quantas vezes. Se conseguir pagar. Né? Vou lá, as pessoas vão ver que eu tô bem, então tô aqui alimentando minha autoestima. Só que você tá alimentando aquela autoestima naquele momento, né? No curto período. Né? Não sendo antiético.
Você já teve acesso a casos, trabalhou diretamente com casos ou conhece de casos que isso aqui é a causa de tudo? A pessoa que vive preso a isso aqui. Acorda, tem que saber o que está acontecendo. Sim. Tem que cortar isso, né? Infelizmente, um dos transtornos que estão crescendo agora, no momento, é a dependência tecnológica. É a dependência do celular. A dependência que a pessoa acorda, come, namora, vai no banheiro, faz tudo com o celular. E ela não se desenvolve. E ali ela fica vendo padrões. Exatamente. E quanto mais você vai olhando as coisas na internet, mais você vai se comparando, mais você vai ficando para baixo, mais você vai se sentindo uma pessoa, uma mulher horrível. Mais você... E agora? O que é que eu vou fazer na minha vida? E aí vai trazendo outros transtornos, ou talvez outros humores. E assim, vai E se não tiver um bloqueio, assim, pra você estar indo pra terapia, se não tiver alguém, ei, acorda, volta, e você tem qualidades... Não é só o mundo virtual que é bom, não. O mundo real também é muita coisa boa, Se né? a gente puxar lá para trás, se você não tira nota alta, você é o burro da turma. Eu brincava muito, eu tinha um colega de sala, confidenciar aqui. Eu tinha um professor que dava as notas da menor para mais alta. Era horrível isso. Imagina, Porque- ansiedadezinha. Não, porque você já, o primeiro que Ninguém era já chamado era a trabalha. nota mais baixa. E quanto mais demorava seu nome pra sair, você sabia que sua nota tava lá em cima. E ele sempre era o penúltimo, o último a receber. E aí ele vinha, tirei 10, tirei 9. Aí eu dizia pra ele, a média é 6. Eu só preciso disso pra Eu só passar. preciso de 6, o resto eu jogo fora. Porque tinha... mas na escola a gente já começa isso, Sim. aí na turma começa isso, na faculdade vai, aí no ambiente de trabalho, Imagine você crescendo, escutando isso o tempo todo. você não é bom, você não vai conseguir. Você não tira 8, você não tira 10, então você Seu não é cabelo bom. é feio, você não... Ah, você é magra desse jeito, não vai arrumar um namorado. Exatamente. Seu cabelo não tá igual É a só todo achatando mundo. assim a cabeça, né? E aí, como é que você fica? Aí puxo pra você, nessa hora, principalmente na questão física, chega na mão de um profissional, Que quer fazer de qualquer jeito. faz ela de um Frankenstein, né? Pra E poder agora é receber, né? engraçado, de interessante, de ser profissional, né? Porque se você chega assim, ó, fulana, sua pele não tá preparada pra receber. Ah, mas eu quero. Senhora, não posso. Aí vai pra um outro profissional que infelizmente pensa só no dinheiro. Vou fazer de qualquer jeito. Ó, imagina como Faz um que vai estrago ser. duplo, né? Estraga fisicamente, estraga mentalmente, né? E aí volta dizendo bem assim, me ajudem, me ajudem. Já aconteceu isso? Sim, me ajudem, porque fez a sobrancelha errada. E aí a gente passa para outra profissional, né, para poder fazer toda a parte da remoção junto com o laser, para poder remover. E é todo um processo, né, porque às vezes dura um ano para poder remover, para poder fazer uma novamente. Você ainda faz sobrancelha, faz todo um rosto, tudo, mas o que te levou especificamente à recuperação areolar, para falar Isso. certo? Treinei, viu? Areola. Na verdade, quando eu vim para essa área da estética, né, então eu já tinha passado por um trauma, né, que foi a minha cirurgia, né. Então eu tive problema na cicatrização, então eu via muitos casos de muitas clientes, né, também com problema na cicatrização, muita pele necrosada, questão da cicatrização. Foi quando eu disse bem assim, vou me especializar porque eu preciso desse produto em mim. Você não quer que outras pessoas passem, né? Então eu amo trabalhar com mulher, né? Essa questão dessa identidade, de eu querer realmente poder ajudar. Muitas pessoas que são minhas clientes, elas falam, eu não venho só fazer uma sobrancelha, eu não venho só fazer um procedimento com você. Na verdade, eu me sinto bem com você, eu converso com você, você é como se fosse minha psicóloga. Acolhimento, né? Ser escutada, Acolhimento. né? Então, eu comecei por uma parte, né? Eu sentindo essa dor em mim e quis trazer solução para essas clientes. Então, eu comecei a trabalhar com essa questão da reparação, da reconstrução areolar. Na sequência, eu comecei a entrar em projetos voluntários, né, que são mulheres com câncer de mama, que na verdade às vezes nem tem condições de poder reconstruir a mama. E aí com esses projetos voluntários eu comecei a crescer, a desenvolver, a amar mais ainda o que eu faço. É possível, Débora, de fazer uma comparação assim, de 10 anos para cá, a qualidade da cirurgia, da mastectomia, para que você tenha
vamos dizer assim, uma tela onde você vai aqui, você faz uma pintura, né? A gente vai aproveitar, durante toda essa entrevista, a gente vai mostrar a imagem de alguns procedimentos. Você faz, é um trabalho de pintura, porque você recupera até o tom. Se ela perdeu o som, você consegue recuperar no mesmo tom. Então, você recebe uma tela. A medicina, a cirurgia plástica, a que faz a mastectomia, ela melhorou? Ela tá bem ao ponto de entregar você? Você ainda tem que lidar com absurdos mal feitos? Infelizmente, eu ainda consigo receber paredes que não estão realmente tão saudáveis. Até porque não é somente só a cirurgia, tem muito da alimentação. Pós-cirúrgico. O pós-cirúrgico, o esforço que a pessoa faz. Às vezes tem gente que fala que não fuma, mas fuma ainda. Então, no caso, esse processo da cicatrização, ela complica muito mais. Esse ponto, a cicatrização tem também do lado emocional, né? Tem, porque se você não obedece às recomendações, o médico fala, faça repouso. Aí vem uma cidadã teimosa, vai lavar os pratos, vai lavar o banheiro, ou vai, eu já vou trabalhar. Aí faz os movimentos que não é pra fazer. Então acaba... E num caso de mastectomia, que ela já tá ali com aquela pancada na cabeça. Porque normalmente, não sei se estou errado, a mastectomia é o ponto final de um tratamento de CA, de câncer, que vai ter que chegar... Também, não necessariamente. Mas ela vem por essa evolução, né? E aí vai passar a cirurgia e fica, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou ficar mal, o organismo acaba influenciando o corpo, né? Com uma amiga, né, que ela fez uma cirurgia recente. E ela é bem magrinha mesmo. E ela passou pela cirurgia e o médico quis recuperar também nessa cirurgia a mama dela. E disse que não ia poder recuperar porque ela não tinha gordura suficiente em alguma área do corpo para poder enxertar naquela região da mama. Então, ela saiu da mesa de cirurgia, não pôde recuperar a mama, não a auréola, né? A mama, enxertar ali a gordura. E aí você pode falar bem assim, Débora, mas existe a prótese, né? Mas às vezes a pessoa nem tem pele para poder aguentar. Imagina a frustração dela, o quanto que ela fez naquela toda expectativa. Nossa, agora vai. E na hora que chega, não consegue, né? Imagina a frustração que ela não deve estar. Dentro do que você faz, como você consegue perceber o impacto psicológico antes e depois de um procedimento com você? Meu Deus. Eu tenho casos, assim, emocionantes. É surreal. Tem clientes que saem de lá e que falam bem assim, nossa, eu queria poder mostrar pra todo mundo, sabe? Eu queria poder fazer um topless. Porque ela volta a ser uma pessoa não... Imagina o brilho que você não devolve, né? Porque é muito lindo. Renasce, né? Renasce. Essa micropigmentação, tem casos pode ser associados a cesárea também, que fica... A cicatrização, sim, pode, a gente recuperar. pode recuperar, dar um tonzinho, né? Mas, assim, talvez elas nem se incomodem tanto, porque é menor, né? É algo mais escondido, tá ali atrás da calcinha, né? Então, não é algo que incomoda tanto. Não sei, é mais visual, né? Porque Isso. ela fica sem... E é uma região que tem um pouco mais de valorização, né? Na barriga tem valorização, mas a quantidade é bem menor, né? Acontece, né? A que usa a prótese no sutiã acaba não usando decote, né? Para evitar que já dá para perceber. E aí fica mais fechada, né? Você falou de trabalho mais para o trabalho social. Como é que você faz isso? Como é que é esse teu trabalho? Eu participo de 2 instituições, né? Uma aqui em Aracaju e outra em Salvador. Foram convites a serem feitos, né? E eu aceitei, porque eu acho que nada que a gente dá que a gente não receba, sabe? Então, mulheres que você vê que passam por muita dificuldade, por muita emoção, por muita luta, por muita guerra. Então, quando você consegue fazer um procedimento e traz de volta esse autoestima pra ela, sabe? E ela devolve com uma felicidade, assim... Eu não consigo medir, sabe? A felicidade. Então, eu não consegui
não querer poder fazer parte. Então, essas instituições, na verdade, ela também recebe, né, psicólogos, eles recebem professores, ajudas, e eu amo fazer parte. Moema, a psicologia voltada para autoestima, mesmo que na sua área, você está voltada mais para autoestima feminina, porque a mulher tem uma série de cargas em cima dela, né? Eu tenho que admitir, o homem tem que faz uma parte, mas a mulher faz muito mais parte, né? Aguentar a gente, né? Tem isso também, né? Eu sei bem como é. É mãe, né? É mãe, é esposa, São vários papéis psicóloga, no meu caso, eu cuido da minha imagem, da minha barba, da minha roupa, da bronca, faz tudo. Mas assim, vocês conseguem avaliar se a baixa autoestima é um problema de saúde pública que poderia ser visto assim? Poderia. O que poderia ser feito? Existe algum tipo de trabalho público para isso? Seria mais a parte de conscientizar, né? Aquilo que você falou anteriormente, né? Da gente mostrar, orientar, né? As pessoas acabam que banalizou no termo autoestima. Meio que, autoestima, tá certo. Meio que, todo mundo já fala, é frescura. Pra que você se importar com sua... Como você tem ansiedade, né? Ansiedade virou, banalizou, né? Então... A ansiedade tem CID. A autoestima tem CID, pode afastar? Você pode colocar. Não, porque não é autoestima não é uma doença, né? Mas de certa forma ela vai afetar. Sim, muito, aí né? no caso ela não está diretamente, mas se a gente for pegar o DSM, que é o livro que a gente usa, né, a parte da psiquiatria e da gente, da psicologia, que é o que ele tem os numerozinhos, né? Ela não está diretamente, né? Mas tem um transtorno eu não vou saber falar o nome agora, que é você se ver de uma maneira diferente que está no espelho. Isso afasta. A gente né? O transtorno alimentar. Conhecemos agora do recente, né? Do Setembro Amarelo. Exatamente. Que na autoestima, a baixa autoestima vai... Ela não é diretamente que poderia afastar, mas a consequência, ou às vezes é mão dupla, né? Eu estou com autoestima baixa, posso levar uma depressão. Ou a depressão pode me levar a autoestima baixa. Então, assim, na psicologia não é tudo muito exato, né? 2 mais 2. Por isso que eu digo que às vezes depende. Então, ela não poderia necessariamente afastar ela das atividades e do trabalho, mas há consequências poderia afastar. Ela, por não se sentir bem, ela começa a ter uma crise de ansiedade, não vou pro trabalho porque o pessoal me vê diferente. Quem tem depressão? Quando você tem uma depressão, você não vê as coisas tão belas, maravilhosas, quando tá com a autoestima elevada. Se vê como lixo, se vê como culpa de tudo, né? Exatamente. Então, se você se sente culpada de tudo, meu humor tá lá embaixo, eu não quero saber de nada, eu vou me arrumar de qualquer jeito. Às vezes não posso nem tomar banho, dependendo do nível da depressão, nem pentear o cabelo, escovar o dente, vestir uma roupa arrumadinha. Que é isso? Então, ela não está diretamente. Então, eita. É geral, né? É geral. Débora, no caso nós temos aí o centro de oncologia, e aí vai passar pela mastectomia. Existe algum plano público para esse tipo de recuperação ou acaba sendo privado, mesmo, né? Poderia ser, né? Sim, aí às vezes eles ainda tentam, os médicos ainda tentam pegar uma região comparada ao bico do paciente, né? É uma região íntima. Então, às vezes eles tentam tirar um pedacinho da região da íntima e colocar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes a paciente tem até medo. Vou fazer outra cirurgia? Não. De forma errada, não sei. As pessoas ainda podem confundir a micropigmentação com uma tatuagem. Achar, não, vou fazer uma tatuagem. Na verdade, é uma comparação que eu digo bem assim, que é quase 99%. E aí, será que isso atrapalharia para que os seus vissem? Porque eu fico imaginando vocês duas falando isso, eu fico pensando assim, nós temos o tratamento público de câncer. Se é um câncer de mama que tem as campanhas públicas, ele pode chegar à mastectomia. Da mastectomia tem a amputação, aí vai criar o problema psíquico na pessoa. Psicológico, vai abalar,
mexer com a autoestima vai tudo. Por que você não tenta fazer a cereja do bolo, né? Vamos trazer profissionais para que a gente faça essa recuperação. Seria tão... Interessante. Mas infelizmente provavelmente devem achar que é besteira. Pensam que é uma tatuagem. Vou fazer tatuagem pelo SUS. É supérfluo, né? Tipo, E não é. Eu digo que é como se fosse uma cereja do bolo. O que eu faço. E às vezes as pessoas acham que essa cereja do bolo não é necessário. Né? Às vezes eu tenho pacientes, né, da área do SUS que até para conseguir uma consulta psicológica através do SUS é complicado. Elas não conseguem. E é engraçado isso. Então elas procuram a instituição para poder conversar com a gente e para poder se sentir ali acolhida, sabe? Eu passei aqui por algumas entrevistas com psicólogos e eu acho interessante isso. O SUS devia pensar que muitas das doenças que ela tem que gastar dinheiro se prevenia com psicologia. Mas sabe qual é o problema? Trabalhar com psicologia é uma dor invisível. Então, às vezes as pessoas só investem aquilo que vê. Um transtorno mental, uma saúde mental, você não vê. Vê, que eu digo concreto. Não existe uma indústria farmacêutica por trás, né? Exatamente, tem todo um interesse. Então, infelizmente, acaba que não tem tanto investimento. É incrível que o SUS gasta de dinheiro para reparar em vez de prevenir. Gasta menos prevenindo. Falando com o Norton, na entrevista anterior de vocês, que a gente fala, né? Estamos no dezembro vermelho. Aí ele diz, mas no Brasil é o quê? É o mês do dezembro vermelho, é o novembro azul, é o outubro rosa, é o setembro amarelo. Não, tem que ser o ano inteiro, não é só naquele momento. Exatamente. A prevenção, a conscientização, a educação é mais barata do que o tratamento. Você já viu as pessoas trabalharem com a prevenção? Não, aqui no Brasil não. A gente só gasta a gente tira aí... Todo mês de janeiro tem aqueles desabamentos no Rio de Janeiro, né? Todo ano a gente sabe, vai ter desabamento. Quiser apostar comigo, eu ganho, viu? Infelizmente, eu vou ganhar se a gente apostar. Vai ter desabamento no Rio de Janeiro, nas encostas. Quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente focasse um pouco na prevenção? Isso é incrível. Débora, como é que é o processo? Eu queria entender um pouco assim. A paciente vai lhe procurar. E aí, como é o processo técnico? Ela tem um seio, perdeu um. Como é que você vai... Perdeu a areola. Como é que você vai fazer a preparação? Como é que você trabalha a parte técnica e artística para executar? Quando a paciente chega, ela preenche uma ficha para poder saber mais ou menos ali, ver a ficha dela, saber já o nome, porque isso traz intimidade para o cliente, ela se sente mais à vontade, né? Então, eu tive que estudar essa parte também, né, para poder entender um pouco mais sobre isso. E quando a cliente ela faz todo o preenchimento da ficha, eu chamo ela para a sala, aí já peço um cafezinho, já peço uma água para ela poder realmente se sentir mais à vontade. Às vezes ela se sente tão insegura que levam até alguém. Ela vai ter que ali literalmente expor para você, exatamente, né? Aí, então, no caso, não me conhece muito pelas redes sociais, né? Então, elas levam alguém e aí a gente começa todo um bate-papo. Eu começo realmente querendo entender todo o processo. Tem cliente que às vezes conta, tem às vezes cliente que fala, eu só quero fazer, sabe? E você sabe que ali atrás daquela dor, né, daquela cicatriz, existe uma dor. Então, às vezes eu nem pergunto muita coisa. Realmente eu começo a fazer e quando eu termino, né, eu separo toda a parte da tinta, agulha, material, né, tudo lá certinho porque geralmente eu não consigo fazer no mesmo dia, né, porque às vezes a conversa, ela gera um tempo maior. Então, como eu atendo um paciente atrás do paciente, às vezes não encaixa. Então, prefiro conversar primeiro com a cliente, né? Criar essa ligação, né? Isso, ter essa intimidade para quando a cliente vir, ela já se sente muito mais à vontade. E quando a cliente volta, aí ela já se sente muito mais à vontade, ela já quer tirar a roupa, sabe? Então, tem cliente que quando se olha, fala bem assim, agora eu posso te contar. Para que pessoas nunca ouviram, eu particularmente eu não sei nem como é. O seio é retirada, então ela fica, digamos, liso, né? Isso. Acontece muito, da pessoa ficar liso. Mas aí também, em muitos casos, elas conseguem a prótese. Outros casos, elas conseguem fazer um enxerto.
Mas eu falo, a pele, ali onde estaria, ela tá uma Isso. pele lisa. Aí você faz um desenho. E eu faço um desenho em cima. E como é que você consegue? Você vai fazer literalmente a comparação, Sim, de tamanho, cor, porque a gente vai poder mostrar, apesar de não ter fisicamente o bico do seio, é um desenho 3D, né? Dependendo do ângulo, você tem a sensação de uma sombra. Então você tem que fazer um detalhe ali, né? Eu tive um marido de paciente que falou bem assim, deixa eu ver se é verdade mesmo, deixa eu topar, deixa eu beijar, sabe? Porque realmente fica algo muito real. E não mexendo com o teu emocional, a reação quando vê, porque ela não tá acompanhando, né? Não. Eu peço pra elas não ficarem olhando. É igual uma tatuagem, recuperação, o tempo de... Depende, porque às vezes tem pele que ela aceita o pigmento muito mais rápido. Precisa um retoque? Precisa. Tem casos bons, vamos chamar assim, de companheiros acompanharem, estarem ali, tô aqui com você, tô querendo, é pouco. Ou elas chegam só? Nunca teve? Nunca tive. Eu já tive de filha, eu já tive de... a filha ir fazer o procedimento e a mãe ir, né? A última agora que eu fiz, ela disse bem assim... Débora, eu nunca contei isso nem pra minha mãe. Ela tava lá do lado, né? E ela falou bem assim, nossa, minha mãe, quando ela me viu passando pela situação, que não foi câncer, né? De mama, foi realmente uma cirurgia, né? Ela disse bem assim, nossa filha, como eu queria retirar a minha mama pra poder te dar. E ela guarda isso até hoje. Isso vem do machismo, que a esposa passa por isso e ele também, né? Eu dar um recado. Os machistas, se você tivesse um câncer no testículo e arrancasse, aí eu queria ver se você não queria que ela estivesse lá apanhando, que eu fico, vocês contando, estão vendo, gente do céu, que babaquice, velho. Exatamente. Qualquer pessoa tá sujeita a isso. E o que vai mudar? É dizer... A pessoa já passa por um trauma, tem um tratamento de câncer. Tem que passar por isso. Aí, não, ela mudou, ela deixou de ser uma boa esposa por causa disso, ela deixou de ser... Virou mau caráter por causa disso, uma péssima mãe por causa disso. É tudo uma questão estética imbecil de pessoas que não aceitam. Exatamente. E aí, no caso, Emma, aí vem dentro da família, né, a pessoa... a aleijada... Infelizmente, o preconceito, né, de muitas coisas, né? Isso é surreal, gente. Tem pessoas que acham que o câncer até pega. Exatamente. Né? Por exemplo, se ela tiver com câncer aqui, acha que se eu estiver perto dela, eu posso até pegar. Não dá infelizmente. Pra entender. Em pleno quase 2025, infelizmente ainda existe isso. Moema, a gente tem campanhas ainda fracas. Nós não são tão incisivas em relação à relação doméstica. A gente fala muito da violência doméstica, mas um tipo de violência que a gente escuta violência doméstica, pensa na agressão física, né? Mas a agressão psicológica é pior, porque a física, às vezes, ela dói, depois passa, mas a física... mexer com a autoestima é muito comum dentro dos ambientes conjugais. Sim. De jogar para baixo. Sim. E aí você pega pessoas que... desde que eu me casei, eu vi um lixo. Exatamente, até porque assim, se o parceiro, sua parceira não valoriza... Imagina, você tá dentro de uma casa, né? De um parceiro não valorizar suas conquistas no trabalho. Não valorizar suas conquistas, assim, de superação. Você vai... Isso é uma violência. Você espera o aplauso e não tem. Chega assim, meu amor, comprei minha primeira blusa com meu primeiro salário. Tá bom. Não foi nem a questão da blusa. Mas a questão não é só um dia. A questão são as repetições. Na outra vez você... Nossa, eu fiz um bom atendimento hoje. Você comemorou, fiz uma boa entrevista. Nossa, eu tô tão feliz que eu fiz a entrevista. Tá certo. Não mexeu nada. Dentro das empresas é possível se fazer programas... porque a gente vive hoje um mundo louco, muito competitivo. As empresas hoje, se o funcionário não for o top do top, não funciona. Por um outro lado, eu vejo empresas que elas são extremamente motivadoras. O cara... gente, tipo, quando eu tenho um empresário que eu gosto muito, porque o livro dele, Meu Sangue Amarelo, do João Adib, dono da CIMED, ele fala muito assim,
quando ele olha os gráficos de venda, ele olha para o gráfico mais baixo. E aí ele fala assim, a minha visão quando eu olho para esse cara, eu não quero saber, eu não vejo ele como ruim, eu preciso saber por que ele não está bom. E eu vou atrás de descobrir por que ele não está bom, porque ele tem que estar igual aos outros. Ele olha para o ruim. Seria perfeito se as empresas entendessem o quanto é importante cuidar do emocional do seu funcionário. Ela acaba saindo de casa assim, poxa, eu vou ter que ir para lá. Exatamente. Principalmente quem trabalha com venda, né? Exatamente. Tem mês bom, tem mês ruim. Exatamente. Você trabalha com atendimento, com o público, você tem que ter um reforço positivo, um reforço do assim, tá tendo uma recompensa. Se eu tô indo para lá, tô dando o meu melhor, tô fazendo de tudo o que eu posso. É, tipo, 12 meses do ano, ele vendeu bem 11. No mês que ele vende ruim, ele é o lixo. Não presta. Exatamente, é o funcionário que não presta. Você não serve para esse cargo, você não serve para essa função. Acontece de você conhecer, Débora, ambientes de trabalho que o padrão estético é obrigatório. Ainda tem isso. Assim, ainda bem, né? Que por onde eu passo, não existe. Chega a gente para trabalhar, fazer um tratamento com você e fala, eu tenho que ajeitar aqui, porque lá na empresa, se não for assim... Assim, não existe. Eu nunca peguei, né, casos assim. Mas, por exemplo, eu sinto muito, às vezes, de ambientes que precisa a pessoa bem maquiada, né, bem vestida. Eu conheço minha sobrinha que é aeromoça numa empresa espanhola. Na companhia tem 2 padrões de tamanho de cabelo. Tem padrão de tamanho de unha. Lá a maquiagem é um estojo, um kit da companhia aérea. Então até a cor do batom, do blush, da sombra, a cor do esmalte é padrão. Eu acho tão... Ela fala pra mim, tio, é um saco isso. Uhum. Que ela usa cores que ela não gosta. Aí vem a Limita, né? cobrança, né? Aí a pessoa fica... A autoestima muito baixa, você se vê assim, poxa, não tô afim de usar esse cabelo me deixa... Às vezes não valoriza o rosto da pessoa, como mais uma vez que a gente tava falando, o padrão, ou não tem aquele, eu quero que você use o cabelo aqui. Mas dependendo do formato do rosto da pessoa, não valoriza. Aí ela olha no espelho e se vê... Nossa, eu tenho que usar essa mesma coisa, senão eu vou ficar desempregada. Aí as pessoas perguntam, mas tá nessa empresa, tem que aceitar. Mas às vezes a pessoa precisa daquele dinheiro, aquele trabalho, aquela oportunidade que ela tem. Ela não passou numa companhia, não sei, árabe, ali dos Emirados Árabes, a dicção. Porque ela tinha uma cicatriz no braço. Imagina. Ela quebrou o cotovelo, tinha uma cicatriz aqui. Ela não entrou por conta da cicatriz. Aí a cicatriz vai deixar ela menos profissional, no caso. Porque tem um padrão de beleza dentro da companhia aérea. Aí lá a companhia aérea não usa manga. E aí a manga poderia esconder. Mas ela teve que passar por uma inspeção. E aí quando viu a cicatriz... Não, para os nossos padrões, os malditos padrões, ela não entrou. É muito triste. Aí assim, não sei se funcionaria uma pigmentação, micropigmentação. Mas aí você tá apagando a história dela. Aí a pessoa pira, né, com isso. Exatamente. Débora, dentro do ambiente hoje da sociedade, o que mais... Você tem algum ponto mais comum, uma ação muito comum dentro da sociedade que esse aí causa? Tá ajudando a cada vez ter mais pessoas com a baixa autoestima. Tem alguma coisa assim que você pode identificar como mais comum? Além da comparação que a gente falou, e rede social. Acho que a rede social não é ruim. Não é que a gente fica falando rede social, ela não é ruim. O problema é como a gente usa, como as pessoas acabam utilizando e dando significados para a vida dela, né? Você falou uma coisa que é chata, né? Que nós estamos num tema que é muito importante. É um tema que a gente tem que, inclusive, mostrar. Só que, assim, a gente corre o risco de ter parte desse vídeo derrubado por uma informação útil. E a gente vê tanta imbecilidade sendo que ninguém encosta o dedo. Eu sinto muito essa dificuldade. Você não consegue mostrar seu trabalho, das redes né? sociais.
Muito, muito mesmo. De eu postar um vídeo hoje e no Instagram, excluir. E aí você tem que adaptar seu trabalho para poder postar, né? É o que é considerado ofensivo. Outras coisas não são, né? Mas muitas pessoas, né, as pessoas que trabalham com a internet, né, blogueiro, essas coisas, acabam às vezes comentando isso, né? Quem tem às vezes sex shop, quem tem outras lojas que não são padrões, acaba que sofre também isso. Porque você tá mostrando lá um tecido de um sex shop, vai a rede social bloqueia porque acha que tá estimulando o sexo. Mas outras coisas estão lá, né? Exatamente. Inclusive acessando para criança. Exatamente. Eu lembrei uma coisa agora mesmo. A gente tá agora com um tema muito latente, porque tá envolvendo polícia, tá envolvendo clubes de futebol, que é o vício de jogo. E eu posso fazer algum tipo de associação? Esses jogos estão pegando pessoas, justamente aquela pessoa que tem uma brecha, ela vai certinho ali, né? Uhum. Aí ela não consigo fazer nada, eu ganhei um dinheirinho. Ah, tô bom. Sou inteligente. Exatamente. É a associação dinheiro e felicidade, né? Pega uma pessoa fraca, no momento fraco, Isso. vai embora, né? É difícil. Eu tenho perguntas que eu queria que as duas dividissem a resposta, porque eu acho que cabe uma. Como é que vocês acreditam que o resgate da autoestima, mais sobre como pessoa se enxerga, ela tá mais ligada a como ela se enxerga ou como as pessoas enxergam ela? Tá entrelaçado as duas, né? Não é uma coisa só. É difícil a pessoa sozinha aceitar o... É porque, na verdade, até ela já deu um ponto, um gatilho ali, que é muito sobre um meio que a gente convive, né? E a gente é um meio social, né? Então a gente nasceu, a gente tá em sociedade. Independente se você tá na sua própria casa, se tá em uma instituição, No trabalho. não trabalham. Não vai ter jeito. É. Depois de uma micropigmentação, de recuperação da areola, como vocês duas conseguem ver a vida após isso, psicologicamente e esteticamente da pessoa? Como é que é? Pra mim, assim, o meu ponto, né, que eu passo sempre com essas mulheres, né, é transformador, sabe? A vida delas, elas falam, ela manda o depoimento, Débora, como eu tô me sentindo, nossa, realmente era o que faltava, eu vou poder morrer completa. Mesmo que ela não mostre. Mesmo que ela não E mostre. complementaria, chamar com a palavra liberdade. Ela ser livre para usar a roupa que ela quer, se relacionar com quem ela quiser, ou estar satisfeita com o seu corpo. Eu queria deixar um ponto nisso, para as pessoas entenderem um pouco. No caso, só tirou a areola, tem que acertar. E você fez a tatuagem, criou ali numa pele lisa um bico 3D. Ela não vai mostrar. Mas na cabeça dela, faltava um pedaço dela. Uma simples tatuagem traz um tamanho físico gigantesco para uma pessoa, para que você entenda, que tem que estar assistindo. Por mais que você, ouvindo tudo aqui, entenda que uma micropigmentação reparadora é apenas uma tatuagem, para quem precisava daquilo, é um pedaço, é como se fosse dado uma perna de volta para ela. E ela fala bem assim, eu me sinto mutilada. Falta um pedaço. E principalmente pontos que, para uma mulher, por exemplo, ali é a amamentação. Então, por mais que ela tenha um filho depois e amamente com o outro, ela tinha um pedaço liso, né? E a gente tem que entender isso. Para uma pessoa perder o biquinho do dedo, a pontinha do dedo, para ela é uma mutilação. Ela arrancou o braço. A gente tem que entender que cada pessoa reage de uma forma diferente. Então, não julgue. Entenda, acolha, que eu acho que é como eu falei muito, a gente falou aqui com o Norton, que o que está faltando na sociedade é entendimento e acolhimento para cada pessoa, tem seus traumas, seus medos, suas frustrações. Amor ao próximo, né? Assim, a gente precisa desse carinho, né? Maior com as pessoas, tanto
eu vejo muito no trânsito, às vezes, né? Tipo, você tá ali, você às vezes nem dá seta pra poder você entrar à sua direita. E às vezes passa um carro atrás. Bom dia no elevador. Entendeu? Bom dia. Boa tarde. É caro. Gente, É caro. é difícil É um hoje em dia, exercício viu? difícil, né? Pois é, você chega num ambiente e a pessoa fala, nossa, seja muito bem-vinda, né? Em um estabelecimento, né? Numa loja, né? Comercial. A gente falou aqui, e até o tema que eu criei para a entrevista de vocês, é justamente isso. A gente... Uma ação simples, né? Quanto tempo dura um desenho completo? 5 anos. Não, o tempo de fazer. 2 horas, 1h30. Vamos arredondar 2 horas de um trabalho simples, recuperar uma vida inteira, né? Coisa tão simples. No caso ali, você está fazendo uma coisa que poderia ter começado dentro de casa com acolhimento, Sim. amigos, familiares, a sociedade. Porque a gente tem falhas dentro do sistema de saúde, que o Norton diz que quando a pessoa busca um centro só para fazer o teste, tem gente que tem vergonha de buscar o resultado, porque as pessoas já ficam olhando para a cara dele. Uhum. A pessoa já passa por isso, vai fazer pela cirurgia, não tem. Ou não tem por completo, aí uma ponta, ó, ali não tem. Vai lá. É muito idiota isso. Ficar apontando não se olha, né? Tem um ditado, né, que quando a gente faz assim, olha quantos dedos estão apontados para você de volta, né? Exatamente. Viu? Você aponta, você tá se apontando de volta, o Zé ou ela. Eu queria uma pergunta final para vocês. Vocês têm histórias, podiam cada uma dar uma história marcante em cima do trabalho que cada uma conseguiu já fazer. Que vocês fazem, você de recuperar, pegar uma pessoa e botar ela em pé. E você pegar uma pessoa que achava que o mundo acabou e você ali em 2 horas trouxe a vida para ela. Vocês têm pelo menos uma história assim para dizer que marca? Eu não tenho exatamente uma história, porque eu vou fazer 10 anos de formado, são 10 anos de trabalho, mas o que eu me sinto mais gratificante é quando eu pego uma paciente, uma mulher, que não saía sozinha, que não vestia uma roupa que ela queria. E com o tempo da terapia, o processo de terapia, ela voltar a escolher o que ela quer. Eu sempre digo que a melhor coisa na vida é a gente escolher as coisas, não as coisas escolher a gente. Né? O fato de que, infelizmente, tem gente que tem vergonha de usar uma roupa. Mas as pessoas vão julgar. Então, eu já peguei várias mulheres, né, durante esse processo de 10 anos de formada, que se sentiram livres para usar uma roupa. Voltar a sorrir, voltar a tirar foto. Eu tinha uma paciente que ela tinha vergonha do sinal do nariz dela, tinha vergonha do cabelo, tinha vergonha disso, tinha vergonha daquilo. E aí, no processo de terapia, ela fez a transição capilar, né? Deixou de alisar o cabelo, tá usando... a naturalidade dela. Né? Exatamente. Deixou os cachos delas lindo e maravilhoso pra jogo. E hoje em dia sai postando fotos no Instagram. Pra mim, eu acho que a melhor realização da minha vida de trabalho é isso. Eu ver que a pessoa se escondia em uma coisa. Ela via dentro de um ovo. De um casulo. Você quebrou. Exatamente. Eu digo direto que o processo de terapia é um processo de plantar. Né? A gente vai colhendo, bota a sementinha das ideias, vai cuidando, vai regando, vai cuidando. E a florzinha vai saindo. Então, cada flor sai de um jeito. Quando você recebe um feedback desse, uma foto dessa já é... Quando você veja uma foto das minhas pacientes, às vezes... Gente, consegui. Fiz meu trabalho. Débora, tem todos. Assim, não só na área paramédica, né? Na reconstrução aureolar, mas sim em uma sobrancelha. Independentemente que se for micro ou não, até um design, assim, já faz muita diferença pra pessoa, né? Às vezes eu digo, só tem um pelo. Deixa pra depois a gente fazer. Não, eu quero fazer. Porque realmente elas se cobram muito, né? Então, quando a gente consegue realmente transformar essa vida dessa pessoa e fazer com que ela se sinta bem, traz essa naturalidade, né, da pessoa, né? Eu tenho paciente que já fez micro e hoje já não quer mais fazer, porque já prefere essa coisa mais natural da pessoa. Cliente que já passou pela transição também capilar, que hoje não quer mais,
sabe? O cabelo mais liso, que é realmente a naturalidade. Eu acho que hoje as pessoas, ela busca também a naturalidade, sabe? E assim, pra mim é transformador de vida mesmo. As pessoas hoje querer se sentir bem, sabe? Acolhidas. Então, eu acho que eu tenho muitas também. O o trabalho de vocês, ele tem resultados, né? É legal isso, vocês conseguem ver. Principalmente que é um resultado humano, né? É diferente de ter uma empresa, bate metas de venda de vocês, vocês trabalham com De humano para pessoas, humano, né? né? Eu vou fugir do tema da gente fazer a brincadeira que eu faço com todo mundo aqui, deixar vocês respondendo perguntas básicas que eu faço para todo mundo. As duas, tem algum prato que vocês têm uma lembrança, um afeto, uma sensação que vocês falam assim, caramba, essa comidinha mexe comigo? Peraí. A minha é baião de 2. A baiana que gosta de baião de 2. Meu Deus do céu, quando minha mãe fazia. Na verdade, minha avó, né? Ela fazia aquela. É o feijão, né? Com arroz, né? E carne. E aí botava um molhinho da carne, botava farinha, aí com a mãozinha fazia O bolinho, sabe? E Bem de infância, né? Agora voltei em algumas casinhas do jogo da vida e voltei agora quando tinha. é porque, assim, realmente me marca muito, né? Sim. É algo que eu falo bem assim, nossa, que época boa, sabe? E você? Especificamente um prato, assim, agora que me lembrei. E tem alguma coisa que vocês... Não, por favor, não como isso por nada no mundo. Não me ofereça. Não, rabada. Quiabada. Não, quiabada eu como. Agora eu recebo rabada, buchada, essas adas. Meu marido diz que eu sou nordestina Falsa. Fake. fake, que eu não como nada disso. Eu não gosto de cuscuz. Eu adoro cuscuz. Ah, não. Cuscuz não. Olha, não venha com esse negócio de cuscuz com leite. Eu tenho que botar cebola, pimentão, refogado pra amo poder enrolar. cuscuz. Puro não vai, não. Cuscuz com ovo. E você tem alguma coisa que não como? Quiabada? Quiabada, buchada, pirão de leite, mingau. É o legal dessa pergunta que eu escuto aqui. Cada memória afetiva engraçada e cada rejeição engraçada. Porque é normal. A gente... Alimentação eu falo muito que a comida tem um poder que é assim. Você já foi na Grécia alguma vez na vida? Não. Mas você pode ir através da culinária dela. Sim. Mas se você foi a algum lugar e tipo, eu fui no Canadá, mas eu resolvi fazer hoje um mac and cheese, macarrão com queijo cheddar. Me traz de volta a minha viagem lá no Canadá. Então a comida tem essa coisa. Te leva a um lugar que você nunca foi, ou te traz de volta a um lugar que você já foi, né? Lembrei de uma comida que me gera um afetozinho assim, lombo. Lombo, que é carne de panela, que as pessoas falam, né? Lembra muito minha mãe, lembra minha avó. Minha família tem muito de fazer lombo. Então, toda vez que eu faço lombo, que eu como panelão lombo, da família. eu lembro da minha família. Memórias muito gostosas. Muitos assim. passaram aqui a comida que lembra a família junta. Que é incrível isso. A comida tem essa coisa de juntar pessoas. Sim. E sempre família. É aquela lembrança. Afetozinho do bolinho. Do bolinho. Todo mundo tem essa história desse bolinho. A avó fazer o bolinho. Como mexe com nossos sentidos, né? Comida. E hoje faz tão falta isso. Sabe por quê? Cada um senta na sua casa e não tem negócio de almoçar domingo todo mundo em família. Aí todo mundo vai... Gente, deixa só um pouquinho, daqui a pouco. Nada tão urgente que você não possa esperar. O italiano gosta disso. Às vezes eu vou pra alguma mesa, assim, com os amigos, aí um pega o celular, e eu digo assim, vamos fazer um grupo e a gente conversar por lá? Vamos ficar em casa, trabalhar tem nessa aí. restaurantes que dão desconto na conta se você não pegar no celular. Nossa, eu vou pra lá. Já vi campanhas assim, apareceu pra mim. Eu não sei que cidades, assim, o cara bota. Mas vai ter que fazer alguma intervenção, porque tem horas que não tem condições, não. Eu já vi muito isso aí, eu e o Ju, e a gente vê casal assim, pede e fica. Termina de pagar a conta, levanta. Nossa senhora. Às vezes eu fico assim, quando meu esposo pega rapidinho, eu digo, amor... Aí ele... Mas é viciante. Ele só tá respondendo. Mas neurologicamente falando, tem explicação, né? Qual? Por causa da dopamina. Né?
a parte neurológica aí, vai E principalmente viciando, né? que hoje, um dia desse eu falei, essa questão de tela OLED, ela mexe com a cromo, tem um nome lá, que é as cores mexem com o seu cérebro. Então, essa tanto coisa até E aí pra você, dormir, quando né? você fica mais assim, ele ativa, né? Até pra dormir, né? É bom você dispensar Sim. um pouco o celular pra você começar a ter aquele sono, né? Meninas, eu queria que, depois desse papo tão esclarecedor e, principalmente, quebrando preconceitos. Essa semana foi a semana de quebrar preconceito, viu? Derrubou muito preconceito. Quer derrubar, ajudar a derrubar. Norton disse que se pelo menos uma pessoa que assistir cada entrevista dessa mudar alguma coisa, já fizemos um grande trabalho. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem nos assistiu, cada uma dentro da sua área. Porque vocês têm muita história, muito ensinamento, muita forma de ajudar as pessoas. E as pessoas estão conhecendo vocês duas, né? É que eu queria que vocês deixassem essa mensagem. eu queria começar dizendo que você não tá sozinha, né? Eu sei que a dor do invisível é grande. Então, sentir mal, não se sentir bem, não tá gostando da forma como você tá a sua vida, como você tá se enxergando, procura ajuda. Tem gente aqui pra te ajudar. Conta com a gente. Primeiramente, poder agradecer realmente essa oportunidade, né? Porque eu acho, a gente tava conversando nesse instante e a gente falou bem assim, nossa, olha onde a gente tá hoje, né? Então, estar no lugar certo, com as pessoas certas, ela faz a pessoa se transformar. E hoje eu quero passar realmente uma mensagem para vocês que se ame, se toque, se cuide. Entenderam o recado, né? Agradecer demais o trabalho que cada uma faz. Trabalhar com o psicológico das pessoas hoje é tão importante. A gente tem que hoje valorizar muito o profissional de psicologia para cuidar desse mundo maluco que a gente tem. Os burnouts da vida, as ansiedades, as angústias que as pessoas vivem, principalmente um mundo, não digo pós-pandemia porque não acabou, o corona ainda está por aí, mas 2020, 2021 foi um ano para mexer demais com a cabeça das pessoas. Se não fossem os psicólogos, Sim. eu não sei onde a gente estaria hoje. E você, Débora, com um trabalho humano, principalmente trazendo de volta a vida das pessoas com tinta. Simplesmente ali na pele. Traz a alma de volta, né? Foi embora, tava ali perdida. Conta só de um pequeno detalhe. É um detalhe, mas faz muita diferença. Agradecer ter profissionais como vocês. É muito bom a gente conhecer gente assim que faz trabalhos para as pessoas. Bom que eu tenho essa sorte aqui no podcast, gente, passar tanta gente que mexe de alguma forma com pessoas. Essa é a parte legal. De alguma forma eu tô fazendo meu trabalho também, trazendo elas aqui. E temperando as coisas, né? É sempre importante fazer esse joguinho, Sim. porque esse é o nosso intuito. Bem temperado é isso. É trazer pessoas que têm histórias que possam mexer com outras. Para isso a gente também precisa ter patrocinadores como a Casa da Música que nos ajudam aqui a ter nossa estrutura. A Ará, produtora de conteúdo, nosso estúdio. E principalmente a você que acompanha toda semana essa nossa conversa com muita informação. Você vai ter que ir lá deixar seu comentário, se inscrever no canal, divulgar o canal e principalmente aquele like que nos ajuda a impulsionar nossos vídeos. Como eu sempre encerro, até a próxima entrevista com um bate-papo bem temperado. Valeu, gente. Obrigado.